Oiê, gente boa desse canal. Eu sou Fernanda Vidigal e estou aqui desse espaço criado por mim esse ano. 365 aberturas de tarô. Um super desafio de estar trazendo todos os dias uma abertura do tarô com perguntas, com dicas, fazendo a leitura junto com vocês, se não para mim mesma, para alguns que ainda serão convidados ao longo do caminho. Então, veja, uma das coisas mais importantes para um tarotista treinado, ou mesmo destreinado, é saber aberturas. Porque se eu sei o mapa, que são as aberturas, eu encontro a mina de ouro. Se eu não sei o mapa, se eu não tenho nenhuma abertura organizada, eu não encontro a mina de ouro. Mesmo quando você está fazendo uma leitura para si mesmo, ou fazendo uma leitura de trabalho para alguém, se você tem uma abertura clara na tua frente, ela tem um propósito, ela tem perguntas e respostas, eu sei quanto de carta eu posso estar dispondo, e aí, se eu já tenho o mapa, eu só preciso saber o que mais? As cartas. Então, quando eu já tenho o conhecimento das cartas e cada vez mais praticando, eu vou tendo cada vez mais o domínio das cartas, mas como tudo na vida, sem pilotagem, sem leitura. Então, se há uma coisa que o tarô prescinde, é de que você abra cartas, que você faça jogadas, faça aberturas, faça mais do que você possa imaginar todos os dias, porque aí é a única forma de você ir compreendendo que tipo de discurso e de diálogo você vai dar para as cartas de acordo com cada assunto. A partir do momento que você conhece o alfabeto das 22 cartas maiores, aí depois você se apropria das 56 cartas menores. Então, quando você domina o deck de 78, qualquer abertura é uma abertura. Mas sem uma abertura, as cartas jogadas como se nada fossem são aleatórias. E aí, ou eu separo e leio uma de cada vez, ou elas não têm sentido nenhum. Minimamente, eu preciso ter uma pergunta para cada carta. Minimamente, eu preciso de um lugar para cada carta, né? E o que essa carta nesse lugar me diz, me conta e representa. A partir daí é que eu consigo juntar as cartas e fazer uma história completa, seja ela para mim, seja ela para o outro. Combinado? Por isso que eu digo que carta invertida, para mim, na minha prática, é quando ela está numa posição que é tida como negativa, ou quando ela está meio que sucateada, envolvida, enredada em cartas naturalmente negativas que podem levá-la a não estar bem também e de estar negativada naquela posição. Combinado? Então vamos ver a abertura de hoje, porque a abertura de hoje, né, deu uma liberada no sentido de que agora voltamos para a forma, voltamos para o mapa, e na forma e no mapa o importante é saber o que significa cada ponto, cada carta, cada posição de cada carta. Então hoje a gente vai trabalhar com 7 cartas, o que já é um bocado para quem ainda não está totalmente treinado. Eu sempre indico para quem não está treinado, treina com os maiores, treina bastante com os maiores, mesmo que você tenha um baralho Rider-Waite-Smith ou baseado nele, não importa. Mas treina primeiro com os arcanos maiores e depois você abre para os 78. Por quê? Porque é muito mais fácil memorizar 22 e depois você memorizar mais 56. Então, dentro de um trabalho único, a grande diferença é no arcano de Marselha ou no baralho de Marselha, você realmente tem destaque para os 22 maiores e você tem uma coisa bem sem destaque para os 56 menores. Então, nos 56 menores, eu preciso entender os 4 naipes, para que servem os 4 naipes, como funcionam os 4 naipes e como eu posso usá-los. Isso no de Marselha. No Rider-Waite-Smith, querendo ou não, os 22 maiores ganharam os 56 arcanos menores, cada qual já com o seu próprio atributo. E sim, há disparidades nesse universo. Não são disparidades que a gente possa dizer um nega o outro ou um fica em ponta muito oposta ao outro, a não ser em pouquíssimas cartas.
Mas, sem sombra de dúvida, a abordagem cabalista do Rider-Waite-Smith e da Golden Dawn ou Aurora Dourada não é totalmente igual e fala da mesma forma do que o tarô de Marselli, o simbolista, que fala de assuntos pelo símbolo, pela percepção da imagem, né, por aquilo que está ali desenhado em detalhe, e que aí você pode acessar um universo criativo interno e perceptivo, trazendo do teu inconsciente ou do inconsciente coletivo imagens que possam ser traduzidas em palavras. Então, nós vamos ver hoje, a abertura se chama Top 7. Top 7 porque a gente já viu ela um pouco, vou ver ela agora de um jeito mais genérico, e porque ela serve para qualquer assunto que você queira abordar. Eu já abordei vários assuntos, entre esses últimos, eu vou abordar um que também é bastante comum para trabalhar com tarô. Um assunto de trabalho, um assunto de empresa, um assunto empresarial. Eu vou transportar essa leitura para um olhar que não é olhar para você, para olhar você empresário, você empreendimento. Combinado? Bora lá, vamos seguir para a apresentação, então. Então, estamos aqui no 365. Erro, 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 erro. Então, a gente está aqui nos 365, aberturas de tarô, e eu quero pedir para que você faça parte do meu canal. Se inscreve, dá o seu joinha, compartilha com quem se interessa também por esse assunto, e vamos tocar o meu projeto lá para frente. Bom, o que a gente tem agora por olhar? A gente tem por olhar a abertura 20, do dia 20 de janeiro, e essa abertura eu resolvi dar o nome de Top 7, porque ela traz 7 passos, 7 cartas, que são fundamentais para explorar qualquer tipo de tema, pergunta, ideia, né? Quando eu quero um panorama geral de alguma coisa, quando eu quero olhar algo. É um formato bem famoso, que também é chamado de pirâmide, triângulo para cima, ponteira, flecha, entre outros. A primeira carta vai significar, então, você, ou a empresa, ou a empreita, ou o que você está querendo olhar. Você vai olhar tanto pela luz quanto pela sombra, e é no momento, agora, como está neste momento. A segunda carta são as suas defesas, o que você traz de positivo na bagagem. Também pode significar um pouquinho do passado, tipo ontem. A terceira movimentação são os meus medos e as minhas angústias, as minhas incertezas ou fraquezas. É uma posição negativa nessa abertura. 4, em que direção eu estou indo? Quais são as minhas metas? Para onde eu estou olhando? Na quinta, o que eu já tenho, já é patrimônio, já está garantido, preciso só tomar cuidado para não achar que está garantido demais. Sexta posição, isso é o que eu tenho que soltar, porque não vai me ajudar, né? Talvez seja algo que eu estou carregando e que simplesmente não ajuda. 7, isso é o que o futuro me diz ou o futuro me oferece com o movimento que eu estou fazendo agora. Então, a carta de maior futuro é a carta de número 7 nessa abertura. Bora fazer? Então, vamos lá fazer essa abertura na mesa. Vamos para a mesa, vamos para a mesa, vamos para a mesa. Então, na mesa, já direto aqui na mesa estamos. Essa é uma abertura, eu sei que eu tenho falado do vamos abrir uma carta madrinha. Então, vamos fazer diferente. Olha, essa abertura eu vou fazer perguntas empresariais, para mim, mas é empresa. Né? Eu posso abrir uma carta madrinha sempre para pedir clareza, né, nessa abertura para a minha empresa, empreitada, porque eu estou querendo fazer. Ó, e aí a gente tem um arcano legal ter saído ele. Eu gosto quando as cartas põem uns desafios assim bem fortes assim. O dependurado como carta madrinha, ele está pedindo para eu desapegar. Desapegar mesmo, pensar muito diferente, olhar de um outro ângulo, né? Me colocar de cabeça para baixo para olhar o que eu estou a fim de abrir aqui como abertura. Vou deixar minha cartinha aqui do lado, meu dependuradinho do lado, ele dizendo talvez, né, que seja um momento de parada, de tranquilizar também, de eu ficar mais na minha, soltar de expectativa, soltar de intenção. Então, ótimo, vou fazer isso tudo. Aí, a gente tem aqui, eu tinha posto o Papa, eu vou trabalhar com os de Marselha hoje.
Os 22 marselheses, eu vou trabalhar hoje com eles para fazer as minhas aberturas, né? Então, essa abertura é abertura de 7 cartas, não chega a ser metade do baralho, que o baralho tem 22, então 3 vezes 7, 21. Mas a primeira posição é onde eu vou estar olhando a minha empresa. Agora eu quero olhar a minha empresa, né? Está aqui. O que eu trago como força nessa empresa? Nessa empresa eu tenho uma força, né? E nessa empresa eu tenho medos, temores e fraquezas. Está aqui do outro lado. Eu tenho uma direção que eu tenho tomado, tem sido a direção e o meu foco, né? E a minha meta. E eu tenho algo já conquistado. O que eu já conquistei, o que já é meu patrimônio. Do que eu devo desapegar, soltar, liberar, e qual realmente é o meu futuro. Maravilha. Cartas na mesa, cartas postas. Sempre dou essa sugestão para os meus alunos que são afoitos. Abre primeiro assim. Ah, já vou desvirando. Não, não desvira, não. Abre primeiro assim, né? Depois você desvira. Por quê? Porque já dá tempo de você olhar a abertura, dá tempo de você olhar de novo a pergunta da abertura e se organizar para fazer a melhor resposta, sem pressa. Nem que seja para um cliente ou para você, sem pressa. Então, lembrando, né, a top 7, a sétima carta é o topo dessa conversa e representa a minha empresa. A minha empresa veio representada pelo mago. É uma empresa comercial, é uma empresa de trocar. Eu gosto muito de fazer esse trocadilho, né? Essa comparação do mago com o vendedor de feira. Então, talvez seja uma empresa que vende muitas coisas, muitas pequenas coisas, tem uma bancada de trabalho, também vende muitas ideias, vende muitos assuntos, né? Por quê? Porque tem os 4 elementos da bancada do mago. Então, de repente, eu vendo tanto sonhos, quanto vendo realidades, quanto vendo cursos, quanto vendo papel, né? Afinal de contas, eu tenho 2 empresas e aqui eu estava olhando de verdade para a empresa comercial, não para a empresa que todo mundo talvez tenha pensado, ah, é a taróloga. Pois é, eu pensei na minha empresa, aquela que tem CNPJ especificamente, né, que já está instituída há alguns anos. Então, eu pensei nela, olha que ela ainda está novinha, ela ainda está jovem, jovial, ela ainda está batendo um bolão, ela ainda está lá na feira, ela ainda está funcionando, ela ainda está fazendo de tudo um pouco, e por ser uma loja de conveniência, super combina com o meu artigo louco aqui. Muito bem, o que era a segunda posição? Na segunda posição, que eu tenho de fortaleza? Então, vejam, vocês podem reparar aí que a carta estava invertida, perfeito? Eu não lido com isso dessa forma por saber que meu baralho estava bagunçado, eu baguncei ele mais ainda na mesa, e querendo ou não, poderia sair dessa forma se eu puxar, né, de lado, ou se eu puxasse, vamos supor, ela estava assim, e eu puxo a carta assim, ó, normalizou. Então, a história de carta invertida, para mim, não serve muito. Essa é uma posição positiva na abertura. Então, assim, aqui é a minha defesa, o que eu tenho que me defende, né? Uma baita energia, muita força instituída, uma grande capacidade de ser gangorra e não ser cabo de guerra. Fernanda, qual é a diferença? Quando a Bela e a Fera estão de gangorra, elas estão brincando juntas, apesar das suas diferenças, e fazendo coisas um com o outro que são divertidas. Assistam o filme, ou os filmes nessa altura do campeonato, e vejam os pontos onde os dois, apesar de diferentes, estão de gangorra, estão em paz, há uma possibilidade de caminho. Quando é que é ruim a carta da força? Quando a gente está no cabo de guerra, ou né? Ou isso, ou aquilo, ou eu, ou você, eu puxo para cá, você puxa para lá, e a gente fica antagonizando ou disputando e competindo. De toda forma, a minha empresa tem como defesa tanto a competitividade e a capacidade de luta, cabo de guerra,
quanto também a capacidade de fazer gangorra, com os momentos difíceis, com as coisas às vezes que não são tão simples assim, inusitadas, e mais do que isso, ela é uma carta que fala de ter força, de ter uma capacidade de força, de sobrevivência. Sim, então assim, a minha empresa continua lá, firme e forte, graças a Deus. Maravilha. O que que eu tenho de medos, angústias e de fraqueza nessa empresa? Olha, puxei e eu tenho o Sol. Olha que legal. Vou poder falar do Sol pelo lado negativo e não pelo lado positivo, que todo mundo fala, ai, é o 3 vezes sim, ai, a carta melhor, é fantástica. Ela é uma das cartas que todo mundo quer no tarô, é verdade. Mas ela no negativo, ela verdadeiramente significa o oposto do que ela traz. Então, primeiro, ela não está trazendo assertividade, ela tem possivelmente algumas fraquezas com assertividade. Ela também está trazendo muita luz, essa luz também cega a gente, sabe? Porque só a verdade, nada mais que a verdade, só a verdade, amém, pode ser muito complexo. Por quê? Porque, na verdade, a gente não pode falar totalmente a verdade para ninguém, nem para coisa nenhuma. Né? De vez em quando a gente tem que dar uma ajeitada, nem tudo dá para ser absolutamente, né, no verdadeiro. Como eu não gosto de arcano nenhum virado, eu já desvirei. Outra coisa muito importante é que a carta do Sol pressupõe muito fazermos juntos, pressupõe muito ter a parceria ou ter o agregado de eu e o outro, né, de fazer com. E talvez aqui tenha principalmente um excesso de fazer sozinho. Por quê? Porque vamos lembrar, ó, 19 é o Sol. 9 mais 1 dá 10, que é a roda da fortuna. Então, alguns reveses e alguns azares também fizeram parte da jornada dessa empresa. E sim, a gente vive rezando para que não tenha outras situações que nos coloquem em dificuldade comercial. Né? Mais do que isso, a outra sombra que a gente tem é o próprio mago. Então, de muitas vezes, essa ser uma empresa que conta muito com o vendedor de feira. Nessa empresa, eu não estou lá na frente. Quem está na frente é o meu parceiro e sócio. Então, querendo ou não, ele é alguém que trabalha bastante sozinho, fazendo mil e uma coisas, e por isso mesmo, essa falta de parceria, essa falta de ter mais alguém, funcionário ou não, faz falta. Essa é uma fraqueza, não é uma coisa boa. Está faltando ter alguém, está faltando ter mais um apoiador. Bom, na próxima movimentação são as direções, né? Qual é a direção que essa empresa vem tomando? O diabo. Então, vamos aproveitar para exorcizar algumas cartas e sair dessa pegada tão excessivamente espiritualista e vamos falar de tarô mesmo. O diabo me diz que a meta principal dessa empresa é de ser 100% comercial. Então, ela vai trabalhar com dinheiro, ela vai trabalhar com poder, ela vai trabalhar com maquininha de cartão, ela vai trabalhar com imposto de renda, ela vai trabalhar com a realidade comercial. Então, não adianta querer ter outro tipo de meta. A meta dela é comerciar, é trocar. É dinheiro, é posicionamento, é troca de mercadoria, é um negócio comum. Pão, pão, queijo, queijo. Que bom, porque a meta dessa empresa é efetivamente essa, a de ser uma ponta comercial, uma loja comercial. Tá, qual é o patrimônio adquirido? Aí a Imperatriz me conta que o patrimônio maior adquirido é o patrimônio do networking, o patrimônio de um certo status, um patrimônio de ser conhecida, ou um patrimônio de ter muitos conhecidos, de ter conseguido se colocar num lugar onde se conhece muita gente, passa muita gente, troca-se com muitas pessoas. Então, assim, isso é um patrimônio adquirido, né? Talvez a nossa localização, aquilo que a gente tem
como nossos clientes, as pessoas, o contato com as pessoas, principalmente o contato direto, bastante importante. Esse é um patrimônio adquirido. Do que a gente deve desapegar? A gente deve desapegar de fazer mais ajustes ou tentar protocolar, arrumar, ajustar, mudar alguma cláusula. Pelo que parece, eu tenho que desapegar da justiça. Então, não tem mais nada que a gente tenha para fazer no quesito arrumação. Eu acho que ela está arrumada com as suas características, e é bem interessante, porque a gente ainda conversou anteontem sobre um balcão, se tiraríamos os 2 balcões velhos, será que sim, será que não? E a gente acabou batendo o martelo, não, vai ficar realmente como está, né? E então desapegar daquilo que é ficar arrumando, né? Ou arrumar coisa nova para um lugar que já tem uma característica e que nesse momento não adianta muito querer mudar, né? Nem a sua configuração, o seu posicionamento jurídico, nada disso. O que já foi feito, que fique aqui da melhor forma possível. E o que a gente tem, então, como futuro? O futuro a Deus pertence, né? Começa por aí. Mas o futuro aqui a Deus pertence, que estamos na carta do julgamento. O futuro desse comércio tem muito a ver com o entorno dele, com a avaliação geral das pessoas que estão em volta, tem a ver com aquilo que envolve a nossa empresa e a nossa loja, tem a ver com o que está do lado de fora, mas que a gente tem ainda novos tempos a partir de que a gente consiga lidar com o karma do lugar, ou com o que é a vibração do lugar, a necessidade do lugar, que a gente saiba fazer também as observações sobre quais são o environment, assim, em inglês existe meio ambiente, né? Então, se eu pensar no meio ambiente do meu negócio, da onde ele está inserido, e aí eu posso até ampliar, porque é um nicho de mercado que, em parte, está morrendo e, em parte, está transitando para outras ideias, que é o nicho de papelaria. Então, aqui a gente tem um morte e renascimento, ressurreição e revisão e uma readequação para os dias futuros, para os dias de amanhã. Está tranquilo como abertura? Então tá, eu posso complicar a leitura e trazer mais dados para? Sempre posso. Quando a gente tem uma abertura de 7, eu tanto posso trazer novos arcanos, então eu trago os arcanos menores, quanto eu posso estar fazendo uma nova rodada dos arcanos maiores. Me sobraram aqui, não é 14 cartas, é possível ainda distribuir 2 vezes. Isso também é uma técnica, também é uma forma de ir aumentando o nível de dificuldade da leitura e aumentando o número de informação que eu posso ter. Vamos assim dizer que essa é a primeira tomada de observação, ciência, primeiro olhar. Se eu quero abrir mais um conjunto de arcanos maiores, porque eu quero olhar um pouco mais para adiante, não é? A segunda abertura sempre vai estar falando, se não do presente, do futuro. Então, se eu for fazer 2 aberturas, eu prefiro estar lidando com o presente e com o futuro. Por quê? Porque o passado já foi. Então, eu quero lidar com o presente, é o que eu acabei de abrir, e eu quero olhar para o futuro. Então, a gente vai fazer de novo uma escolha. A carta 1, a carta 2, a carta 3. E o discurso, como vai ficar? Vai ficar um discurso cada vez mais futurista. Vou tentar futurologar um pouco sobre quais são as tendências e possibilidades da minha loja. Então, eu posso ampliar para diante. A minha loja, além de ser comercial, né, de ter o mago, ela também mantém uma solidez. Olha que lindeza. O imperador é o próprio arcano da solidez, da permanência, da segurança, do mais do mesmo.
Então, assim, o meu empreendimento parece sólido e tem bastante alicerce, bagagem e patrimônio. No sentido do que defende a minha empresa, o que faz ela ter força para seguir, é porque ela fecha o dia e abre a noite, fecha o dia. Então, assim, ela é diária, ela é alguém que vai fazendo as suas observações de forma diária. E o próprio pedido é para que cada vez mais, se há algo que ajuda a minha loja a ter essa segurança e estabilidade, é estar lá todos os dias aberta, disponível, trabalhando, comunicando, né, fazendo o serviço a que se propõe. Um dos negativos foi, às vezes, o excesso, inclusive, de confiança do sol. Se eu não falei, posso falar agora, porque o outro negativo é o carro negativo. Então, assim, o carro negativo é a capacidade que essa empresa não tem de se mexer dali, de mudar de onde ela está. Né? Então, mudança de lugar ou viagem para outro lugar, transferência para outro lugar, não está muito indicado. Aqui está na posição do fica onde você está e não viaja, fica mais quieto e sem tanto movimento. Então, é um carro negativo, movimentos podem não ser bons para a empresa. Qual é a meta mesmo? A direção da empresa é bem comercial e um comercial lento. Então, assim, não é uma empresa de alto giro, não é uma empresa que veio trabalhar comercialmente com muita compra, muita venda, ou de ser uma gigante. Não, ela faz aquele trabalho todo santo dia, ela tem um budget bem organizado anual, ela tem um perfil dentro do lugar e da forma como ela trabalha, e isso pode ir ao infinito e além. A meta desse comércio é seguir longevamente, né, com longa duração, sempre em frente, com as mesmas características. Para muitas pessoas, isso não é agradável. Para outras, isso é agradável. Do lado de cá, a gente tem o que a gente já adquiriu. A gente já adquiriu uma certa fama, né, um certo conhecimento das pessoas e as pessoas nos conhecerem, e mais do que isso, a gente ainda pode adquirir mais disso e pode equilibrar isso, fazer isso ficar melhor, fazer isso ficar mais veiculado, com melhores possibilidades para equilíbrio e temperança, talvez uma política melhor de fazer a gente ser mais conhecido. Isso pode ser um incremento. Desapegar tanto das questões documentais, porque estão todas resolvidas, não tem nada muito, ou de ficar tentando ajustar para um novo tempo, ou se adequar totalmente, porque a gente é uma empresa diferente lá dentro, e também desapegar de ficar escolhendo ou criando pelo em ovo, como o nosso livre-arbítrio muitas vezes cria, desapegar dos amores e dos horrores das relações das pessoas ali à nossa volta, manter uma posição um pouco isenta, né, sem movimento. Aqui a gente também pode fazer aquelas continhas que eu mostrei ontem, onde eu vou somando. Você faz continha com os menores? Não. E para o futuro, olha, o futuro a Deus pertence mesmo aqui, né? Veio o louco, ele disse que, querendo ou não, o futuro é aberto. Então, é um futuro que tanto pode existir quanto não, é um futuro que está aberto a um aleatório bem grande, de quanto tempo, vai durar quanto tempo, o futuro vai ser como? O futuro vai ser cada vez mais na jovialidade, na leveza, no descompromisso. É possível, né? Nós já somos uma empresa de 17 anos e talvez a gente comece a pensar que podemos deixar de ser em algum momento. Né? Então, deixar o louco estabelecer novas possibilidades ou inovações ou arrojos lá na frente, cabe aos mais novos ou a um tempo novo decidir. Muito bem, se eu quero olhar com os arcanos menores, quando a gente abre com uma celha,
A gente sabe que os arcanos menores de Marselha não têm aquela mesma pegada de conversa, ou pelo menos não são analisados da mesma forma do que os do Rider-Waite-Smith, do Tarot Papai. Mesmo assim, eu vou puxar agora como um complemento, eu vou puxar para cada um desses nichos uma carta menor que possa me mostrar, não é algo mais que eu possa saber dessa empresa, dessa empreitada, e que eu possa tirar valor disso, né? Que eu possa aproveitar essa leitura como quem está fazendo um pequeno coach de empresa, né? Uma pequena avaliação desse começo de ano. A gente tem um ano de trabalho pela frente, como é que a gente deve olhar para isso? Dois de paus é a carta que diz, olha, uma direção à frente, uma direção atrás, muitas coisas já foram, mas para mim é uma dica muito prestimosa. O meu comércio segue o seu caminho, independente do outro caminho que eu também estou trilhando. Então, que eu saiba observar essas duas energias caminhando juntas em direção àquilo que é o futuro. Que traz de positivo muita relação afetiva, muita alegria, muita realização no sentido geral, vai, de se sentir realizada, muita conquista, muita coisa boa essa loja nos trouxe. Então, tem uma afetividade positiva, tem um lugar emocional bem positivo. O que a gente tem que abandonar? O três de espadas. São cores, as mágoas, as picuinhas que existem em todo o trabalho, em todas as questões, né? É principalmente abandonar as falas mal faladas e os pensamentos mal pensados. Então, aqui, rancores e mágoas e aversões, e ticar isso fora. Qual é a meta? A meta é continuar sendo independente e forte e cheio de vontade pelo tempo que for, é um as de paus. Né? A meta é continuar tendo energia e força para continuar. Agora, o que a gente já tem? A gente já tem praticamente tudo ferramentado, né? É 8 de bastões. Então, a gente já tem toda a força, a vontade e aquilo que é necessário para tocar esse negócio. Esse negócio já está estabilizado, digamos assim, com o 8 de paus. O que eu desapego aqui? Vou desapegar de tentar daqui abrir, por exemplo, um terceiro bastão, uma terceira vontade. Então, dessa loja, a gente abrir outras lojas, expandir, aumentar a vontade. Ao que parece, é para desapegar disso, esse não é o caminho, deixemos isso para lá ou para um outro momento, não é este ano. E aqui, em termos de futuro, a gente tem o que eu sempre fico na dúvida, é a flor, isso, é nessa posição, não é? Que a gente traz o 5 de ouros. O 5 de ouros diz que lentamente, né, no caminhar, né, essa loja vem deixando de ter ganhos ou de ter aquilo que a gente chamaria de lucratividade. Não é imediato, é lento, e com o devido tempo a gente vai ter que avaliar o que fazer com isso. Né? Então, assim, querendo ou não, ainda temos um caminho para adelante, mas não tão próspero quanto já tenha sido um dia. Fechamos a leitura. Nesse momento, quando a gente tem um cliente, a gente pode muitas vezes perguntar se ele quer saber algo mais. Eu posso juntar as 3 por unidade e ir fazendo uma reavaliação, um reolhar, né? Mas, de toda sorte, eu acho que está bem cumprida a relação das cartas. Sempre posso encontrar, através de somas, os arcanos escondidos nas interconexões ou na própria conexão. Então, por exemplo, eu trouxe o mago e trouxe o imperador para representar a minha empresa hoje e amanhã. De toda forma, isso dá um 5 do Papa, de ser uma empresa que tende à tradição, ao tradicional, ao mundo dos professores, ao mundo acadêmico, ao mundo dos universitários,
Aqui, em termos do que tem de força, que fortalece, eu tenho a carta 11 com a carta 13, 24, que dá 6, falando dos enamorados, no sentido de que eles estão aqui, mas aqui significam novas observações, novas escolhas, talvez novos gostos, né? Uma nova temporada. Daqui, o 19 com o 7 é 26, é um 26/8 da justiça. Posso também procurar no 26 através do baralho do Kier, que é o único que tem alongadamente todos os números de 0 a 78. E eu posso ver qual é o arcano lá que falaria sobre o número 26. Não tenho isso de cor, precisaria consultar. De cor, o que eu tenho é que 26 dá 8, da própria justiça. Veja, é outra carta aqui para o desapego, né? No sentido de que o negativo é eu tentar ficar arrumando ou controlando ou ajustando a empresa para questões mais do legal ou daquilo que possa ser o caminhar empresarial em si, isso talvez precise ser revisto. Em termos de metas, 9 com o 15 vai dar 24/6 de novo. Então, a gente tem, de novo, escolhas que precisam ser feitas ao longo do caminho, sobretudo no futuro, sobre as metas, para ver o que mais de vontade ou de força a loja pode apresentar. E aí, aqui, né, 3 com 14, a gente tem 17 da estrela. A estrela aqui fala muito do quanto a gente teve sempre de sorte, luminosidade, não é? E com isso que a gente deve contar ainda para diante. O que a gente deve desapegar? 6 com 8, a gente tem 14. Desapegar de achar que tudo vai ficar sempre assim, muito tranquilo e equilibrado para todo sempre. Amém. Cuidado, a gente tem que pensar nas mudanças que também podem ocorrer. Para o lado de cá, em termos de futuro, o 20 com o 0 não me dá futuro nenhum novo que não seja o 200, que não seja o próprio 20, né? Falando justamente do karma do lugar, do karma da loja, da relação futura que possa existir, está no aleatório, né? Está no segredo da sacerdotisa, de toda forma, mas que quem vai dar o tom do futuro da loja tem a ver com o monetário, o financeiro e o material. Isso é o que vai dar o tom se a loja continua, quanto e de que forma. Certo, minha gente boa? Então, assim, eu vou anotar no meu caderninho que eu fiz minha colinha aqui para guardar direitinho. Deixa eu sair daqui da mesa. Então, gratidão profunda para você que estava aí me acompanhando. Valeu, joia. Essa é uma jogada bem interessante, né? É um jeito de estar fazendo um aconselhamento, por exemplo, empresarial, pode ser super útil. Então, espero que você possa aproveitar, mas lembrando, espera um pouquinho, lembrando, amanhã tem uma próxima jogada. Amanhã vai ser a semana 4. Amanhã a gente começa uma nova jornada, uma nova série, uma nova rodada de aberturas. Essas aberturas sempre estarão sendo tiradas da literatura, não só da minha cachola, né? Estou tirando de tudo que eu tenho aqui de informação. Então, a gente vai ter a abertura do fundo do poço, né? Aquela onde a gente está olhando só para o negativo, só para o que não dá certo, com 7 cartas. Nós vamos ter uma abertura de centramento ou centrando, de 5 cartas. Uma abertura que eu acho muito importante gastar um dia com vocês de vez em quando, né, por cada mês, para falar das aberturas de uma carta única, né? Seja para ser a carta do dia, a carta do mês, a carta de trabalho, enfim, nós vamos conversar sobre isso no dia 23. No dia 24, o jogo da pergunta, com 7 cartas também. No dia 25, desejos e medos, com 4 cartas. No dia 26, prioridades, com 5 cartas. E uma tiragem que foi super
pedida lá no grupo, e eu já adianto que ela é uma tirada, né, uma abertura de gente grande, de quem já está com bastante tempo na jornada do tarô, porque a tiragem cigana, eu estou dando número 1, porque eu vou vê-la de várias formas ainda ao longo do caminho, e porque ela já tem 21 cartas. Ela trabalha com todas as cartas do tarô e ela não deixa de ser uma prévia, né? Com esse olhar cigano, é uma prévia do jogo do louco, ou também como conhecido tabuleiro, que eu considero uma abertura complexa, né? Essa eu já considero difícil, mas como foi pedido para eu fazer uma abertura, eu vou fazer uma bem rapidinha, mas já aviso, uma boa abertura com 21 cartas demanda do tarotista conhecer muito bem as 22 cartas maiores, além do restante. Então, assim, ficamos por aqui. Eu espero, sinceramente, que a gente se encontre no 365 Abertura de Tarô, comigo, Fernanda Vidigal, e naquele abraço gostoso, beijo, um queijo e até amanhã. Valeu!